No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Conto de Fadas, o novo livro de Stephen King. Então, na véspera do aniversário de 75 anos de Stephen King, venho aqui para conversar com vocês sobre Conto de Fadas, que é um novo livro do autor. Foi lançado lá fora, no dia 6 de setembro, se não me engano, e agora no dia 22, a editora Suma nos traz a tradução de Regiane Vinares, que eu recebi o meu exemplar na semana passada, e na mesma hora não tive dúvidas de que eu precisava começar essa leitura, porque eu estava bem curiosa para saber o que o King preparou para a gente nesse novo livro. E antes da gente conversar, sobre Conto de Fadas sem spoilers, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Então agora sim podemos conversar sobre Conto de Fadas. Bom, eu acho que o King já deixa muito claro o que é esse livro, com esse título. Não tem muito como interpretar errado a intenção que ele tinha ao escrever essa história, E eu tava bem curiosa para fazer essa leitura, porque, claro, sempre fico com altas expectativas, para ler um livro do King, seja um lançamento ou não, mas esse especificamente estava me deixando bem curiosa, justamente por conta do título, porque eu imaginei que o King estaria saindo da sua zona de conforto, embora ele use muito a fantasia nas histórias dele, ele geralmente vai pro lado da fantasia sombria, de uma coisa sobrenatural, e aqui, pelo título, eu imaginava que iria para um lado mais de um universo fantástico, de uma alta fantasia, Então eu estava curiosa para ver o que ia acontecer nessa história e também para saber se eu ia gostar, porque eu tenho dificuldade com universos fantásticos e etc. Então eu estava bem curiosa para saber tudo isso, O que ele preparou e se eu ia gostar ou não dessa aventura que o King estava propondo aí para nós, leitores constantes. E antes de eu falar para vocês o que eu achei do livro, vou contar, um pouquinho sobre o que ele fala. Aqui a gente conhece a história do Charlie Reed, que é um adolescente de 17 anos como qualquer outro, Ele é um bom aluno, ele é um bom filho, ele é atleta, mas ele tem um passado aí marcado por tragédia, Porque quando ele era criança ele perdeu a mãe num acidente bem trágico e depois disso ele teve que lidar com o próprio luto e também com o luto do pai, que depois de perder a esposa acabou sucumbindo, ao alcoolismo. Então tem esse lado dramático aí da história, tem esse contexto, esse passado do Charlie que já faz com que a gente se apegue muito a esse personagem. Os anos passam, a vida do Charlie entra nos eixos, e é aí que ele conhece o Howard Bowditch, que é um vizinho dele, um homem rabugento, um homem desagradável que vive isolado na casa no topo da colina. E aí o que acontece é que ele tá, andando ali pela vizinhança e aí ele escuta a cachorra do Sr. Bowditch, a Raider, e percebe que o vizinho tá precisando de ajuda, Ele caiu, machucou a perna e tá precisando de ajuda, então ele vai lá, mesmo sabendo que esse vizinho é uma pessoa desagradável, que não gosta de ajuda, que gosta de viver recluso e tal, ele vai lá ajudar, o Sr. Bowditch, e aí acaba nascendo uma amizade improvável, daquele tipo que quem lê King já está acostumado a ver nas histórias dele. E aí, enfim, começa essa amizade, não só com o Sr. Bowditch, mas também com a Raider, que é a cachorrinha maravilhosa, uma das melhores personagens, se não a melhor personagem desse livro. E aí, mesmo contra a vontade do vizinho, o Charlie acaba se tornando o cuidador dele, na recuperação dele depois de machucar a perna e tudo mais. Ele tem os motivos dele para fazer isso, eu não vou contar aqui, porque eu não vou estragar a experiência de ninguém, mas eu achei muito interessante a forma como King trouxe as razões para o Charlie aceitar esse papel de cuidador, do Sr. Bowditch. Aí a gente vai acompanhando, esse dia a dia deles, essa amizade, desse trio aí improvável, e é quando o Charlie começa a desconfiar que seu novo amigo guarda um grande segredo, e é assim que ele descobre um portal para um novo mundo. Então esse é basicamente o resumo do Conto de Fadas, que é exatamente isso, um conto de fadas, Durante esse livro, o King faz muitas referências a histórias clássicas desse gênero, principalmente ao Mágico de Oz e também aos contos dos irmãos Grimm. E o que eu gostei bastante nesse livro é que ele é inegavelmente um conto de fadas, Assim, eu não tenho tanta experiência, com esse gênero, mesmo quando criança não era o tipo de coisa que eu consumia, mas eu sei, a gente conhece basicamente essas histórias, elas vivem no nosso imaginário de alguma maneira, então eu achei que é realmente um conto de fadas, mas como sempre, o King incorpora também o estilo dele, Tem muitas coisas muitos elementos que a gente vê nos outros livros dele que estão presentes em Conto de Fadas, então fica uma mistura muito interessante, que funciona
funciona tanto para as pessoas que gostam, né, de contos de fadas, quanto para os leitores do King, que como eu, não tem tanta experiência, não tem tanta afinidade, né, com esse estilo de história. Esse é um dos livros bem fluidos do King. Quem acompanha meus vídeos aqui no canal sabe que eu sempre falo sobre isso, né, porque alguns livros do King realmente demoram um pouco mais para engrenar. Não acho que isso seja um ponto negativo, um defeito, nada disso, é só um aviso aí que eu deixo, porque às vezes a gente pode ir com uma expectativa, né, de que vai devorar e aí acaba não devorando e pode acabar se frustrando. Então sempre que eu leio um livro dele, eu coloco aí uma ressalva, né, uma observação sobre como foi a leitura para mim em termos de fluidez. E o Conto de Fadas foi um livro assim que de primeira me fisgou. Eu acho que muito por causa do Charlie, que é esse personagem realmente a quem a gente se apega, né, por causa desse passado dele que tem essa tragédia, mas também porque é um personagem muito bem construído, né, um personagem muito tridimensional. Como eu falei, existe uma razão pela qual ele escolhe ajudar o Sr. Balded, então não é uma coisa arbitrária, e eu acho que isso enriquece muito a trama, e isso ajuda a tornar a história mais fluida. Também é um daqueles livros que já chegam chegando, né, as coisas já vão acontecendo, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas mesmo assim a gente fica curioso para saber como, né, então acho que tudo isso faz com que a leitura seja muito fluida. O King faz uma coisa, às vezes, que eu particularmente gosto bastante, que é meio que contar duas histórias em um livro só. Né, se você leu Outsider ou Billy Summers, você vai entender, eu acho, né, o que eu tô querendo dizer. Você vai lendo o livro até, sei lá, 50% e aí parece que a história meio que acabou. E aí ele volta, né, com, não necessariamente com uma reviravolta, mas dando um novo enfoque, né, pra essa trama. E ele faz isso em Conto de Fadas também. Então até mais ou menos a página 200 e pouco a gente tem essa história do Charlie com o Sr. Balded, né, dele ali criando essa amizade com o vizinho e com a Raider, ele começando a desconfiar desse segredo aí do vizinho dele, e aí depois, né, disso a gente realmente mergulha nesse universo fantástico, nesse universo de conto de fadas realmente que o King criou. Eu confesso que pra mim, assim, quando teve essa virada na história, a leitura deu uma diminuída no ritmo, que eu tive dificuldade de visualizar alguns elementos, mas eu deixo aqui uma ressalva de que essa é realmente uma dificuldade que eu tenho com o gênero de fantasia e afins, e não é para passar pano pro King nem nada, que realmente é uma coisa que me trava na hora de fazer leituras desse gênero, né, e com o Conto de Fadas não foi diferente, mas logo também fui conseguindo visualizar melhor esse mundo que o King propõe. Esse ponto, o fato de o King ser um autor prolixo, que gosta de descrever tudo e tal, me ajudou bastante. Então, rolou sim essa queda aí na fluidez pra mim, mas não foi nada que atrapalhou a minha leitura. Logo eu já tava ali, né, imersa no mundo de Empis, né, que é um mundo que a gente conhece aqui em Conto de Fadas. Uma coisa que eu acho bem importante falar sobre o começo desse livro é que ele me lembrou muito de Novembro de 63, né, que eu sei que é um livro que eu amo muito, é o meu top 2 do King, que eu sei que muitos de vocês gostam também. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tanto para não estragar, né, a experiência de vocês com Conto de Fadas, quanto para não dar alguma informação também sobre Novembro de 63, né, algum tipo de spoiler para quem não leu. Mas para quem leu Novembro e gosta, fica aí uma palavra de incentivo, né, porque realmente tem vários elementos ali que eu gostei bastante em Novembro e que eu acho que o King usou de novo aqui em Conto de Fadas. Uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer é se dá medo, né, esse livro não dá medo nenhum, assim como sempre a gente sente medo do que a humanidade é capaz, do que as pessoas são capazes de fazer, mas não tem nada assim sobrenatural, né? Ele realmente vai pro lado do Conto de Fadas. Então, se você procura um livro do King para não passar medo, esse pode ser uma boa aposta. Também não identifiquei nenhum spoiler de livros, de outros livros do King, né? Ele faz referência a Cujo, mas é uma referência bem inofensiva, mas ele traz spoilers de Psicose, que não é, né, do King, é do Robert Bloch, mas ele traz um spoiler bem grande aí do livro, do filme. Então, apesar de não ser um spoiler sobre a obra do próprio King, fica aí esse aviso pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de saber disso também. Voltando para Conto de Fadas em si, essa é uma história, né, que, como eu falei no começo do vídeo, traz muitos elementos que nós, leitores de King, já estamos acostumados a ver na maioria das histórias dele. E aqui, mais uma vez, ele traz uma guerra entre o bem e o mal, porque na verdade a história do Charlie Reed, tudo que acontece com ele, né, nesse mundo aí secreto que ele descobre através do vizinho, é uma guerra entre o bem e o mal. Mas eu acho incrível como o King acaba sempre conseguindo trazer um novo enfoque, né, para esse embate que é tão comum, não só nas histórias dele, mas em histórias, né, de outros autores, de filmes e séries, né, muita coisa acaba girando nessa luta entre o bem e o mal. E
na obra do King, como eu falei, isso é muito recorrente, ele faz isso em vários livros, mas ele sempre consegue trazer uma nova versão, né, dessa luta, desse combate, e eu acho isso incrível. E ele faz isso mais uma vez em Conto de Fadas, resgatando criaturas, né, que fazem parte aí desse universo dos clássicos e tudo mais, fazendo referências, fazendo homenagens, faz também muitas referências à obra do Lovecraft, as criaturas que o autor criou, né, então é realmente um livro que você percebe que é muito rico, né, muitas vezes você pode não pegar as referências tão especificamente, mas você vê que é um livro realmente muito rico em relação a inspirações e referências. Inclusive no final do livro ele agradece a Robin Firth, que é a assistente de pesquisa dele, fala que esse livro não poderia ter nascido sem ela. Então, para quem gosta desse universo, para quem conhece, né, esse universo de Conto de Fadas um pouco mais a fundo, com certeza é uma leitura muito interessante. Sempre que eu falo de King, também reforço o quanto ele usa o terror, né, ou a fantasia sombria, ou enfim, elementos sobrenaturais, para falar sobre coisas da realidade, né, sobre terrores reais, e ele faz isso também nesse livro. Ele usa esse mundo secreto para falar de algumas questões bem interessantes, para fazer alguns paralelos. Ele não se aprofunda muito em nada assim, mas ele faz alguns paralelos, né, a questões atuais, que, como ele mesmo diz, é a verdade dentro da ficção. Apesar de eu achar que existem vários elementos, né, que definem esse livro como uma história criada por Stephen King, eu acho que o que mais faz com que a gente realmente reconheça Conto de Fadas como uma obra do autor é o fato de que aqui ele está sendo o que ele mais gosta de ser, que é um contador de histórias, né? A gente associa muito Stephen King ao terror, né? E como eu sempre digo, ele merece o título de rei do terror, porque ele tem histórias maravilhosas desse gênero, mas eu acho que mais do que qualquer coisa, ele é um grande contador de histórias. Essa é uma característica que a gente vê em todos os livros dele, absolutamente, né? Então, Conto de Fadas não é uma exceção. Aqui realmente a gente senta para escutar, né? No caso, ler uma aventura épica narrada por um grande contador de histórias. Então, se você já é fã do autor, né? Um leitor constante, acredito que você vai gostar desse livro. Talvez não seja um favorito, né? Mas eu acho que, como eu já disse algumas vezes nesse vídeo, ele realmente tem muitos elementos que nós, leitores do King, gostamos muito na obra dele. É um livro que gira em torno, né, da amizade e das relações que vão se criando ali entre as pessoas. Eu acho que esse também é um ponto muito importante na obra do King e que a gente vê muito forte aqui. Mas apesar de evocar aí criaturas e universos fantásticos, esse é um livro que a gente consegue também fazer um paralelo com a nossa vida, porque no fim acaba sendo uma história que incentiva a gente a olhar para o que já existe de mágico, né, na nossa vida e no mundo que a gente vive. Ele até fala em algum ponto da história que muitas vezes a gente se acostuma à magia, né? E se a gente parar para pensar, é verdade, existem várias coisas mágicas aí na nossa vida, coisas que poderiam parecer impossíveis, né, se alguém nos contasse. Então a gente acaba se acostumando a tudo isso, mas esse livro também faz com que a gente olhe com um pouco mais de carinho, né, para essa magia que existe nas coisas que fazem parte da nossa vida real. Então foi um livro que eu gostei bastante, né? Achei que ele tem a cara do King, ao mesmo tempo em que foge um pouquinho do que o autor está acostumado a escrever e do que nós, leitores constantes, estamos acostumados a ler. Como eu falei, esse livro vai ser lançado oficialmente agora no dia 22 de setembro, pela editora Suma, com tradução da Regiane Winiarski, e eu espero que esse vídeo tenha deixado vocês com vontade de fazer essa leitura. Espero que vocês também gostem de conhecer a história do Charlie Reid. Se você já leu Conto de Fadas, me conta o que você achou aí nos comentários. E hoje eu vou ficando por aqui, então se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.